do Premier, começando pelo Flamengo, que é hoje o mandante do jogo. Rossi, o goleiro número 1. A defesa tem o Varela, camisa 2. Os dois zagueiros, Fabrício Bruno, 15. Léo Pereira, 4. A estreia do Alexandro, número 26, na lateral esquerda. Meio de campo do Flamengo com Léo Ortiz, camisa 3. Eric Pulgar, número 5, são os volantes. Na meia, Gerson, o capitão, veste a camisa de número 8. O Flamengo tem 3 atacantes, tem mais um estreante pela direita, o Plata, equatoriano, camisa 45, em tese pela direita. Tem o Luiz Araújo com a 7, tem o Bruno Henrique, número 27, mais ou menos como vem armado taticamente o Flamengo, e os jogadores também que estão no banco de reservas à disposição do Tite na tela do Premier. O Vasco de Rafael Paiva também definido, escalado. Tem o Léo Jardim, goleiro número 1, tão importante, tão decisivo muitas vezes. A defesa atrás, Paulo Henrique, o PH, número 96, o lateral pela direita. Os dois zagueiros, Maicon 4, Léo 3, Lucas Piton, camisa 6, o lateral pela esquerda. Era dúvida, vai pro jogo o Piton. Meio de campo com Esforça 20, Hugo Moura, ex-Flamengo 25. Seguimos com Dimitri Payet, o camisa de número 10, o maestro. E um trio de ataque, que tem pela direita o Jean Davi, chileno, número 21, iniciando sua trajetória no Vasco. Tem o David, camisa 7, e tem o Verratti, o capitão, número 99, o Sul. Na ocasião, Paulo, muito desfalcado pela Copa América, o Tite usou o Gerson pela direita contra o Atlético Mineiro, o Carlinhos de centroavante, o Luiz Araújo por dentro e o Bruno Henrique naquela partida jogou aberto pela esquerda, como está o Plata hoje. Vamos ver se ele vai manter esse jeito de jogar durante muito tempo, né? Digamos então que o Flamengo tem um lado esquerdo todo novo, com Alexandro e Plata. Bateu o Paulo Henrique, mais um escanteio para o Vasco. Ela desviada no meio do caminho, foi embora. Torcedor do Vasco faz barulho, aumenta o volume nas arquibancadas do Maracanã. E você sente o clima. Vai mais uma vez para a bola o Payet. Artilheiro Verratti, o pirata posicionado. Mais ou menos o mesmo posicionamento da última cobrança. O Verratti por trás. Chega o Maicon. Você acompanha a disputa por espaço. A disputa por cada centímetro de área. Autorização. Batida do Payet. Aberta. Defesa do Flamengo tirou. Pega a sobra Piton. Acelera pela esquerda, como é característica. Na marcação, Plata. Vez do torcedor do Flamengo comemorar nas arquibancadas. Jogar junto. Varela. Deu uma puxadinha, bateu. Ela tocou no Esforça, se perdeu. O Flamengo tem a chance de respirar. Já se movimenta com o Rossi. Alexandro. Por ali o Bruno Henrique. Volta passe no Léo. Fabrício Bruno recomeçando. Levantamento. Agora está por dentro o Plata, mais pela esquerda o Bruno Henrique. Recebeu o Alexandro. Bola devolvida pelo Léo Ortiz. Escapada do Alexandro no corredor. A deixadinha no Bruno Henrique. O Flamengo tenta ser perigoso no pé para pé. Léo Ortiz. Pé direito, cabeça erguida. Inverte o lado na jogada. Gerson no domínio. Luiz Araújo. Bola devolvida no Gerson. Varela tem condição legal. Se aproximou do cantinho do campo. Se fecha o Vasco. Trabalha trocando passes do Flamengo. Pulgar. Fabrício Bruno. Aí de zagueiro para zagueiro. Léo Pereira. Completou recentemente 200 jogos com a camisa do Flamengo. Plata. Recua para receber o Léo Ortiz. Aí o Léo Pereira. Os Léus. O Ortiz já acostumado a jogar como volante. Luiz Araújo. Movimentação com o Gerson. Puxa a marcação mais por dentro o Eric Pulgar. Acelera o passo o Gerson. Não dá sossego para ele o Esforça. A parada do jogo. Falta cometida pelo argentino. E o Esforça vai ter um papel muito importante nesse combate, porque o Flamengo está tentando preencher o meio. E como o Vasco tem 2 jogadores bem abertos, o Esforça nesse meio vai precisar ajudar muito o Hugo Moura nesse papel, nesse trabalho defensivo do Vasco, Paulo. Terceiro jogo seguido como titular do Esforça. Argentino, 22 anos, revelado no Newell's Old Boys. Plata, ele contra PH. Ajuda na marcação o Jean Davi. Como quer ser chamado o chileno. Léo Pereira. Gesticula, pede a passagem, a movimentação do Fabrício Bruno.
zagueiro de seleção brasileira. Luiz Araújo entre as linhas de marcação, recebeu. Deu combate por ali o Piton, acertou o bote. Payet, Piton, passou com a bola do campo de defesa para dentro do campo de ataque. Leve toque de cabeça na bola do Verratti, corre o Alexandro, cheio de disposição. Quando chegou, uma das primeiras declarações foi: não vejo a hora de jogar diante da torcida do Flamengo e no Maracanã. E o Alexandro estreia diante da torcida do Flamengo, no Maracanã e contra o Vasco. Só isso. Varela. Mais aberto o Gerson. Repare que o Plata agora aparece pela direita, pela meia direita. É a movimentação, são os jogadores do Flamengo se mexendo. Passa o pé por cima da bola o Alexandro. Conseguiu espaço para meter cruzamento. Ele buscava o Plata. Fechou para fazer a cobertura ao Piton. O Plata está dizendo que ela tocou no Piton. Ó, o Alexandre, cheio de habilidade. De um pé para o outro. E o desvio foi realmente de biquinho do Plata. É tiro de meta para o Vasco. Paulo, como o Eric trouxe nessa formação do Flamengo, como já jogou dessa maneira contra o Atlético Mineiro em outra situação, é um ataque que se movimenta bastante, né? Que não tem posição fixa. Uma hora vai ser o Plata que vai estar centralizado, outra hora o Luiz, outra hora o Bruno Henrique. O Vasco tem que ter atenção com essa troca de função de jogadores dentro de campo para não ser surpreendido. Rossi sai trabalhando de lado. Fabrício Bruno. É o começo do clássico. É o clássico dos milhões. Toque curto no Léo Pereira. Aí o Bruno Henrique para dar sequência. Fez a ligação com o Plata. No calcanhar dele o Maicon. Ela saiu, se perdeu. O lateral é do Mengão. Foi o Plata para a reposição. Bruno Henrique devolveu mal. Jogou direto para fora. Pegou de tornozelo. Bola de graça para o Vasco. Você ainda mais perto do Flamengo com o Nação Sócio Torcedor. Viva experiências incríveis e aproveite benefícios exclusivos. Acesse mengo.com.br e saiba mais. Começa tudo de novo o Vasco com o Sforza. Léo Jardim. Importante, decisivo e não tão bom assim dessa vez para sair jogando com o pé. Varela recebe, Luiz Araújo, entrada na grande área, pé esquerdo, chute de curva. Passou à direita, foi embora. É o jogador do Flamengo com maior número de jogos em 2024, o Luiz Araújo. E é o maior garçom do time no ano, tem 10 assistências. Cada vez mais útil, cada vez mais dono da posição, o Luiz Araújo. Repare na primeira linha de marcadores do Flamengo. O Flamengo tenta dar uma atrapalhada na saída de jogo do Vasco. Por isso tem ligação direta. Varela. Ela acabou sobrando no Pulgar. Gerson não alcançou o Pulgar. Ainda tentava aproveitar o Bruno Henrique. Gerson ergueu a cabeça. É o grande clássico. É Flamengo e Vasco. Alexandro, mais uma vez acionado. Jean Davi volta para ajudar. Plata. Ali como um segundo lateral direito, o chileno Jean Davi do Vasco. Lançamento para dentro da área com matada na mão. É o gesto que está fazendo o Rafael Claus. Teve ajuda do braço no domínio. Portanto, falta para o Vasco. Ela até toca primeiro na coxa, mas dá uma subida no braço e é amortecida no braço do Pulgar. Foi marcada assim a falta pelo árbitro de São Paulo, Rafael Claus. Aí o Léo deu uma paradinha. Vem buscar o Sforza. Este é Maicon. Olha como corre o Bruno Henrique. Lá pela direita, PH, o Paulo Henrique. Vasco decidiu recomeçar. Vem a bola recuada até o goleiro Léo Jardim. Léo, Sforza. Outra vez o Léo. No lugar do João Vitor, está suspenso. Lançamento do Léo alto demais. Aí o Fabrício Bruno vai arrumar no Rossi. Essa pressão do Flamengo ela tem funcionado nesse início de jogo, né? O Vasco até está tentando sair tocando a bola, mas por 2 ou 3 vezes, quando se viu apertado, tentou a bola longa e não teve muito sucesso. O Rafael vai precisar encontrar algum mecanismo para o Vasco poder sair jogando e ter mais a bola e não ficar devolvendo toda hora a bola
nessa saída de bola quando o Flamengo pressiona mais no campo de ataque. A gente pode perceber por essa imagem, são vários jogadores do Flamengo marcando a saída de bola e os jogadores do Vasco precisam se mexer, senão ficam sem opção, né, de passe. Eric Faria, Grafite, são os comentaristas Premier. Timaço, que tem Marcelo Correge e André Pessoa nas reportagens. Alexandro sai jogando com autoridade, tá à vontade por enquanto no jogo. Se ajeita o Flamengo, Fabrício Bruno. Tinha opção pela direita com o Varela, arrisca o lançamento, no meio do caminho Léo. Hugo Moura chama a jogada para o lado esquerdo. Lucas Piton. Batida de primeira do Payet. Sai a triangulação. O Payet foi obrigado a recuar. Aí o Léo Jardim. Imagens ao vivo do Maracanã. Falamos ao vivo do Maraca. Lançamento do Paulo Henrique. Acredita o David. Foi obrigado a abandonar a grande área. Trabalhando como se fosse um zagueiro de sobra o goleiro Rossi. Ajeita o Gerson. Ela passou perto da cabeça do Hugo Moura. O Flamengo se acerta. Luiz Araújo, cercado por jogadores do Vasco. Encara a marcação. O torcedor vem junto. Lá do outro lado, com espaço, o Bruno Henrique. Cara a cara com o PH. Ela tocou no Paulo Henrique. Correu atrás o Maicon para evitar o escanteio. Esperto, inteligente. Explorou a chegada do Bruno Henrique e ficou com tiro de meta. Quase 12 minutos aqui no Maracanã, Grafa. 12 minutos de bastante intensidade. O Flamengo... nos primeiros 4 minutos o Vasco dominou as ações, teve 2 escanteios, agora o Flamengo consegue dominar as ações dentro da partida. O Vasco tem dificuldade para sair jogando. Nessa última jogada o lateral do Vasco conseguiu quebrar a linha com drible, né, e conseguiu um lançamento que encontrou espaço na defesa do Flamengo. O Vasco com um pouco de dificuldade para sair do jogo. Plata. Bola rolada de primeira, chegada do Luiz Araújo, pé esquerdo é o bom, toque rasteiro, Plata domina, grande lance, ele bateu! Foi rápido, deu uma puxada de um pé para o outro, finalização pela linha de fundo. Ó, Luiz Araújo, Plata, são jogadores de boa habilidade, vai receber o Plata e dá uma puxada, ó, pé esquerdo, ajeitando para o pé direito. Ela foi embora pela linha de fundo. Paulo, eu não sei se você já notou aí, mas o Luiz Araújo já começou a mancar há alguns minutos e apontou para o joelho direito pela segunda vez para o banco de reservas. Parece ter sido uma pancada, mas ele realmente está mancando insistentemente. O Regi falava, o Luiz Araújo aparece na tela do Premier, no detalhe, né, na imagem mais fechada, e fazendo careta, cara de dor, mancando e fazendo cara de dor. Bruno Henrique. Luiz Araújo na arrancada. Ele contra 3, 4 jogadores do Vasco. O árbitro para e pega uma falta anterior. Ali com um sorriso irônico, o Bruno Henrique. Tentativa de saída do Luiz Araújo. Mas a falta foi lá atrás. Essa falta, ó, o agarrão do Maicon. A falta no Bruno Henrique. Zagueirão saiu da posição, sabe como é? Não dá para perder viagem. A falta foi marcada, o Flamengo vem, Plata. Ainda sobra. Ele explodiu no Hugo Moura. Plata, Hugo Moura. Alexandro foi para o passe para trás. O esforço do Léo Pereira para evitar a saída. Conseguiu. A bola está em jogo no Maracanã. 4 finalizações do Flamengo. 1 finalização do Vasco até aqui no jogo. É um grande jogo, é um grande clássico, é história pura. O de hoje válido pela 26ª rodada do campeonato. E não tá legal mesmo o Luiz Araújo, hein? Não tá legal o Luiz Araújo. O Flamengo sofre com seus jogadores machucados. Senta neste momento no gramado o Luiz Araújo. E o Tite já coloca 2 no aquecimento. Entre eles o Arrascaeta, que acabou ficando no banco de reservas, andou afastado do time, estava se recuperando de uma lesão, meteu o gol que consolidou a classificação do Flamengo à semifinal da Copa do Brasil no meio da semana. Hoje, num primeiro momento, poupado no banco de reservas, mas já vai para o aquecimento. Preocupação com o Luiz Araújo. Repito, é um homem de ferro, é o jogador do Flamengo com o maior número de jogos. Preocupação com o Luiz Araújo. Repito, é um homem de ferro, é o jogador do Flamengo com o maior número de jogos no ano de 2024.
E durante esse atendimento, o Verratti foi até o Léo Jardim conversar com ele sobre essa saída de bola. Tem preocupado Rafael Paiva, tem dado algumas orientações pedindo para o Piton se aproximar um pouco mais da linha da intermediária para ter uma linha de passe. E chamou a atenção agora do David para ele saber fazer um pêndulo entre ficar perto do Verratti se a bola for quebrada para frente ou se aproximar aqui da ponta para dar uma opção nessa saída com a bola no chão. E deu para flagrar a conversa do Luiz Araújo com o Gerson, dizendo que foi uma pancada de fato que ele levou na lateral do joelho. Ele pôs uma atadura, a princípio disse que ia tentar ficar, mas está dizendo que está difícil agora. Você viu, o atendimento segue na área técnica do Tite nesse momento. Flamengo com um homem a menos, Fabrício Bruno, 0-0, é o clássico dos milhões. Corre atrás da bola o Gerson, chega primeiro, Léo Jardim. Grande goleiro tem o Vasco, grande goleiro tem o Vasco. Contra o Flamengo, 7 jogos e 17 gols sofridos. Sobre o Léo Jardim, né, Paulo? O Vasco disputou 6 etapas da Copa do Brasil. Em 3, ganhou a vaga nos pênaltis. E o Léo Jardim foi protagonista nessas 3, defendendo cobranças e durante os jogos também, né? Então, é um goleiraço. Atualmente, o Vasco tem um homem de muita confiança debaixo da trave. Tá pedindo para voltar o Luiz Araújo. Piton tem liberdade? Tinha! Gerson acabou com o espaço dele, fez o bloqueio. E olha, o Luiz Araújo, ele se posicionou na lateral do campo, pedindo para voltar e desistiu da volta. Como a gente pode observar, vai direto para o banco de reservas, não vai dar para ele. Arrascaeta, então. A informação do Marcelo Correge, alteração do Flamengo. Vem Arrascaeta no lugar do Luiz Araújo. E aí o Rossi, na manha, aproveita para ganhar um tempinho, né? Para o Arrascaeta se preparar, para o aquecimento terminar, para a alteração acontecer. Está sentado na manha no gramado o goleiro Rossi. Ó, esse é o momento, a chegada na lateral do joelho, né? Parece até uma batida joelho com joelho. Piton e Luiz Araújo, olha como ele vai à beira do campo e desiste. Ele desiste. E já tem Arrascaeta no gramado. O Flamengo volta a ter 11 jogadores. Não tem cobrança de escanteio com homem a menos. Graças ali ao Rossi que ficou sentado um pouquinho no gramado. Prepara a cobrança de escanteio, o Payet. É o Vasco no ataque, é o Vasco no ataque. Ele bateu, lançou na primeira trave, estava por ali o Hugo Moura. O esforço do Bruno Henrique para afastar. Toque de cabeça para trás do Piton. Paulo Henrique. Jean Davi, ele contra Varela, os dois no corpo a corpo. Meteu a cabeça na bola o Esforza, sobrou do meio da rua Hugo Moura. Defende firme o Rossi. Confirmação da alteração, Arrascaeta em campo. Foi embora Luiz Araújo machucado. Pulgar. Gerson lá pela esquerda, meteu a virada na direção do Plata. No meio do caminho, Lucas Piton, que é um lateral armador, um lateral atacante muitas vezes. Plata se esforçou para evitar a saída, abriu o compasso, evitou cometer a falta o David. Piton desvia de leve, a bola se perde. Torcedor do Flamengo animado com as ações do Plata nesse começo, Grafa. Jogador de muita técnica, né, de força, né? Ele vai pro drible, tenta a jogada. Há minutos atrás, dentro da área, no meio de 3 zagueiros, ele conseguiu um drible rápido, curto, a finalização. É um jogador que vai para cima, é um jogador driblador de 1 contra 1, pode fazer diferença pro Flamengo nesse setor ofensivo. Uma saída do Vasco agora, na bola longa, o Léo Jardim chamou o Piton e o Verratti encostou aqui na ponta esquerda. Por quê? Porque o Varela é o jogador mais baixinho da defesa do Flamengo. Então, se precisar quebrar essa bola, agora ele já foi até para o meio. Mas se precisar quebrar, ele tem a chance maior de ganhar e fazer a casquinha exatamente para o David passar em velocidade, como pediu o Rafael Paiva, né? É que acabou não dando certo, mas já foi uma mudança, uma tentativa dessa bola longa entrar melhor na defesa do Flamengo por parte do Vasco. Léo Pereira. Aí a bola rolada até Fabrício Bruno. Preferiu não tocar no Varela. Rossi. Léo Pereira recebe um pouco mais aberto. Já tem marcação vascaína chegando. Adiantado o Payet. Adiantado também o Verratti.
Toque de cabeça do Arrascaeta. Eric Pulgar. O domínio para deixar direitinho no chão. Foge lá do lado esquerdo o Alexandro. Preferiu um tapa curto na bola o Pulgar. Agora sim ela vai parar no Alexandro. Paulo Henrique marca. Bruno Henrique tocou. Recuperação vascaína com o Jean Davi. Bota para frente o Maicon. Corre o Léo Ortiz acompanhando o Jean Davi. Bruno Henrique agora um pouco mais recuado. Faz a volta. Ele foi para o lado exatamente onde estava o Jean Davi. Deu uma puxada para o lado errado agora o BH, o Bruno Henrique. Gonçalo Plata se esforçou para ajeitar. Lá vem o Flamengo, se monta com Gerson. Payet também ajuda na marcação. Gerson deu uma puxadinha para o lado para ganhar respiro. Pulgar. Recebeu a Arrascaeta. Ele se movimenta, marcado pelo Hugo Moura. Os dois se conhecem, jogaram juntos. Pulgar. O Flamengo não deixa o Vasco sair. Cruzamento do Varela, o toque do Pulgar para a defesa do goleiro. E que defesa do Léo Jardim. O Flamengo se arma, leva bastante gente para o ataque. Que perigo nessa cabeçada, uma cabeçada firme, forte. Defesaça do Léo Jardim. Resposta vascaína com o David. Payet. Flamengo meio bagunçado na entrada da área. Ergueu a cabeça o francês, jogou lá do outro lado, Plata. Ainda tenta reaproveitar o Jean Davi. Que volúpia, que apetite do Plata. Ganhou na corrida do Jean. Foi uma tijolada a cabeçada do Pulgar. Léo Jardim, para fazer jus aos elogios. E toda a confiança que tem o torcedor vascaíno. O Vasco precisa ficar atento que com essa modificação, o Luiz Araújo é um jogador de muita força, de muita pegada, de velocidade. Entrou um jogador que se não tem essa intensidade toda, mas tem uma inteligência para encontrar espaços. E foi o que ele fez com o Gerson ali. Um tocando a bola para o outro, até o Gerson descobriu o Varela sozinho para fazer o cruzamento. Vai precisar que alguém encoste no Arrascaeta, porque o meio-campo agora do Flamengo ficou mais criativo. Aí Gerson trabalha com categoria, o Vasco espera, o Vasco marca. O Vasco recupera com esforço. David, Piton. Payet fez a parede. Deixadinha curta no esforço. Hugo Moura. Saiu a troca de passes do Vasco. Este é David. Ele frente a frente com o Varela. Decidiu trabalhar com o Hugo Moura. Virada da esquerda para a direita. Alexandro de olho no Paulo Henrique. Falou até em cima disso que o Eric falou. O Paiva tinha acabado de virar para o banco de reservas e comentar: a gente não pode dar esse espaço entre as linhas. André Pessoa de olho também na movimentação na área técnica, na conversa da comissão técnica do Vasco. Piton. Aí o Léo. Acompanhado pelo Arrascaeta. Vem bola rolada no Maicon. Tenta se redimir. Foi muito mal no jogo do primeiro turno. Bruno Henrique ajeita de primeira, acelera, vem trazendo o Alexandro. Fecha para ajudar na marcação Hugo Moura, correu atrás, não deu para evitar o escanteio. É escanteio para o Flamengo, com o Premier da jogo. Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais. Tudo pelo app. Já se levantou o Bruno Henrique, o Rafael Paiva você viu caminhando, pensativo. Ele tem 2 clássicos dirigindo o Vasco, desde que se tornou técnico do time principal do Vasco. Sem perder, venceu o Fluminense e empatou com o Botafogo. Não sabe o que é ser derrotado num clássico estadual como comandante do Vasco, da Nau Vascaína, o Rafael. Cobrança de escanteio, Arrascaeta na bola, Flamengo no ataque. 24 minutos do primeiro tempo. Repare na movimentação ali dentro da área. Arrascaeta preferiu a cobrança rasteira. Plata, Gerson de primeira. Acabou pegando o mascado. Passou à esquerda sem perigo. Nós vamos rever aquela cabeçada antes da informação do nosso repórter. Repare que o Pulgar começa a jogada, né? Aí tem esse desenho que descreveu o Eric, até a cabeçada do Pulgar. Você vai para dentro do gol, onde queria botar a bola, o Pulgar.
O Léo Jardim fez uma difícil defesa, parecendo ali um jogador de vôlei na manchete. A informação. Ainda sobre esse lance, porque o Tite já tinha falado para o Varela, quando você tiver esse tipo de bola, cruza de primeira, num primeiro momento. E aí, quando aconteceu a segunda oportunidade, Varela foi, cruzou de primeira e achou o Pulgar nessa posição. Maicon, lançamento do zagueiro, buscando o Payet. Meteu a cabeça o Varela. Léo Ortiz deixou curtinho para dar tempo do Varela chegar. Teve uma disputa de corpo, a arbitragem entendeu que o lance foi legal. O Vasco trabalha para tentar ser perigoso. David trabalha por dentro. Hugo Moura. É o clássico dos milhões, invadindo a tela do Premier. Paulo Henrique foi ali, na luta, na vontade. Acabou ficando sem a bola. Gerson. Arrascaeta se apresentou. Gerson reclama, ficou no chão. A jogada seguiu. Plata já cortando para dentro. Maicon. Atento. Por esses primeiros 26 minutos já dá para perceber que não existe a possibilidade de dar folga para o Plata. Se der folga, ele aproveita. Arrascaeta deu uma puxada. Teve a levantada do Hugo Moura. É falta para o Flamengo. Tentou bater rapidamente o Arrascaeta. Agora sim, ele movimenta com o Plata. Paulo Henrique na marcação. Arrascaeta recebeu, deixou de calcanhar. O trabalho é bem desenhado. Plata. Flamengo na entrada da área do Vasco. Por ali perigosamente. Eric Pulgar, o toque rasteiro, Gonçalo Plata, Gerson para fazer o domínio, recolheu, ele contra dois, insistiu, ela ficou mais atrás, Arrascaeta, tá tudo congestionado. Rafael Claus, bem posicionado, deixou seguir, o Flamengo queria uma falta. Varela ficou sozinho, com os braços abertos, pedindo a bola, reclamou bastante ali. Você nota que o Gerson se levanta, ficou caído na entrada da área. Pulgar. Aí o chileno. Tem hoje o Jean Davi, também chileno, como adversário. Os dois estiveram juntos na seleção do Chile recentemente na última data FIFA. Com o Premier, dá jogo. Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Cruz Maltino, você é quem constrói o futuro de glórias e vitórias do Vascão, dentro e fora do campo. Acesse sociogigante.com e associe-se. Além de experiências exclusivas, você garante descontos e prioridade na compra de ingressos, clube de benefícios e muito mais. O Vasco é o time da virada e com você somos gigantes. Verratti atravessou mal. Assumido do jogo, o Vasco não consegue acionar o seu centroavante e o seu artilheiro. Tem uma questão que o meio-campo do Vasco não está jogando, Paulo. O Payet fica muito distante dos outros dois volantes, né, do Esforça e do Hugo Moura. O Vasco não consegue reter a bola porque o meio-campo está em inferioridade numérica também. O Flamengo preenche bastante. Isso desde o início deu para ver. E o Payet está muito fora do jogo por enquanto. Ele precisa vir buscar a bola dos volantes, abrir, fazer uma tabela, encostar no Verratti, porque senão ficam só os dois no meio, o Hugo Moura e o Esforça tentando jogar. Ataca o Flamengo, Arrascaeta deu uma dançada com a bola dominada, bota na frente o Plata. Arrascaeta ficou pelo caminho, reclamou de falta, manda seguir o Rafael Claus. Este é Léo. No campeonato, são 5 rodadas de invencibilidade do Vasco. Vivendo um ótimo momento. 3 vitórias e 2 empates. A última derrota do Vasco foi em 28 de julho. Perdeu para o Grêmio, naquele jogo enlameado, né, com campo pesado. Vem de vitória contra o Vitória, na rodada passada do Campeonato Brasileiro. 1-0, jogando na Bahia. Número de finalizações na tela do Premier. Arrascaeta. O Payet até foi agora, né? Pegar a bola dos volantes, né? Errou o passe, mas é por aí, o Vasco tem que fazer isso. Varela, deixa direitinho no chão. Segunda trave para cruzar, estava por ali o Alexandro no ataque. Corte feito pela defesa vascaína. Aplausos do estreante Alexandro. Ele volta ao futebol brasileiro depois de 13 anos na Europa, de uma bela carreira. Camisas de Porto, Juventus, camisas importantes do futebol da Europa. Tem 40 jogos pela seleção brasileira.
É o Alexandro estreando. O Flamengo bate o segundo escanteio dele no jogo. O Vasco já teve 3. Aí o Arrascaeta para a cobrança. Autorizado, levantamento, entrada na pequena área. Subiram 2 vascaínos. Pega a sobra Plata. Devolve a jogada no Arrascaeta. Verrete de carrinho. Pelo gesto do árbitro, ele está confirmando o escanteio. Exatamente. O Arrascaeta ficou reclamando de falta. O Verrete apontou para a bola. Enfim, não mudaria muito. Seria quase que um escanteio se marcasse a falta o Rafael Claus. Arrascaeta bateu. Bateu no rumo do caminho da primeira trave. Tirou o Paulo Henrique. Contra-ataque armado pelo Vasco. Não deu para o Payet chegar. Antes o Gerson. O Payet ainda aplaudiu a iniciativa do Jean. Vem Eric Pulgar. Vamos juntos, vamos juntos. Campeonato Brasileiro, clássico dos milhões. Exclusividade Premier. Alexandro. Arrascaeta lá pela esquerda, cabeça erguida. Achou o Gerson, girou, bateu com desvio. Pega Léo Jardim. Bola deu uma subidinha. Acabou sobrando na medida para o goleiro do Vasco. Hugo Moura. Tome aperto agora do Bruno Henrique. Payet. Esforça. Arrascaeta tomou a bola dele. Ficou cara a cara com o goleiro. Deu uma puxada de um pé para o outro. Ergueu a cabeça. Ali dentro da área, Léo Ortiz. Acabou deixando escapar. Resposta do Vasco. Que bobeada do Esforça. O Flamengo não consegue aproveitar. Hugo Moura, contra-ataque armado com 6 jogadores do Vasco. Payet. Fica por dentro o Hugo Moura. Aquela fatiada para virada. Piton. Pediu um pouco mais adiantado. O David tem condição legal. Cruzamento pega no Léo Ortiz. É escanteio. O Léo está se lamentando até agora pelo lance lá dentro da área. O passe do Arrascaeta, mas que bobeada do Esforça. O Jardim fechou bem o ângulo do Arrascaeta. O Arrascaeta não conseguiu definir. Ficou sem ângulo para definir por conta da leitura do Léo Jardim. E na sequência o Léo Ortiz poderia chegar chutando, né? Só que a bola foi um pouco em cima dele, ele tentou ajeitar, ele escapou um pouco. Tite falou a mesma coisa que você, Grafite, tem que fazer. E o Léo Jardim, ele quando puxa, dá uma puxadinha para trás. O Arrascaeta estava ainda na jogada, o goleiro Léo Jardim. Payet prepara mais uma cobrança de escanteio. Ali o Rossi orientando. Agora sim vai ser autorizado o Payet. 0-0, placar aqui no Maracanã. Vasco tenta ganhar uma posição na tabela. Payet bateu, segunda trave. Rossi desvia, tira o goleiro do Flamengo. Rebote dominado por Gonçalo Plata. Tá sozinho. Alexandro, os estreantes. Plata e Alexandro. Sai jogando Léo Ortiz, que já está acostumado à função. Nos últimos 13 jogos do Flamengo, em 10, o Léo Ortiz foi volante. Em 2, jogou na defesa e num deles ficou de fora. Aí Arrascaeta. Tentativa pelo meio com Eric Pulgar. A bola viaja, chega no Alexandro. Deixada curta no Plata. Fecha a porta por ali, Jean Davi. Vasco encurralado, Flamengo trabalhando, 34 minutos. Fabrício Bruno. Aí o Léo Ortiz. Paulo, nesse momento só o Rossi está no campo do Flamengo. Todos os demais jogadores estão no campo do Vasco. O Vasco está muito recuado. Não pode deixar o Flamengo tanto com a bola assim, rondando a área aqui e ali, porque tem bons jogadores. O Vasco precisa ser um pouquinho mais agressivo nessa marcação. O Vasco que está tentando vencer pela primeira vez no Maracanã em 2024. Não fez tantos jogos assim. Tenta vencer pela primeira vez nesse estádio no ano de 2024. O Vasco tem a sua casa, tem São Januário. Mas por um acordo entre as duas diretorias, os 2 jogos, turno e retorno do Campeonato Brasileiro. Primeiro Vasco e Flamengo, agora Flamengo e Vasco, os 2 disputados no Maracanã.
Foram 6 jogos do Vasco nesse estádio em 2024, 3 empates e 3 derrotas. Bola dominada pelo Gerson. Vasco monta suas linhas de marcação para bloquear a entrada na área. Léo Ortiz bateu com força demais, deu de graça para o Léo Jardim. E agora, Paulo, o Plata estava aberto pelo lado direito e tanto o Tite quanto o Pulgar estavam falando para ele entrar em facão, para vir essa bola na diagonal e ele aparecer ali no segundo pau para concluir. Raspadinha do Payet, teve uma segunda chance. Jean Davi. Esforçar. Chama ali pertinho da linha lateral, Paulo Henrique. De passagem, Paulo Henrique. Descola lançamento, David. Condição legal para ficar cara a cara com o Rossi. Bateu no travessão. Ainda sobra Verratti. Não acerta o voleio, ela vai embora. E terminado o lance, o Bandeira está indicando o impedimento do David. Vamos acompanhar no detalhe. Momento do lançamento do PH estava um pouquinho adiantado o David, então não vale essa pancada que deixa balançando o travessão até agora. Jogo parado e bem parado pelo Bandeira. Mas é a segunda vez que o Vasco faz esse movimento, né? Da bola da direita entrar entre o Varela e o Fabrício para o David aproveitar a velocidade dele. É uma arma boa que o Vasco tem, porque o David é um jogador muito forte, muito rápido. E como o Flamengo está avançando, o Varela... há esse espaço entre o Varela e o Fabrício. Pela segunda vez o Vasco conseguiu esse bom corredor ali. O David é o vice-artilheiro do Vasco, tem 7 gols no ano, Grafa. E o Paulo Henrique novamente, né? Quebrou linhas, conseguiu sair da marcação, da primeira linha de marcação do Flamengo, conseguiu esse lançamento, mesmo com o impedimento do David. Mas é a segunda vez que o Paulo Henrique consegue esse movimento e consegue com que o Vasco consiga uma ação ofensiva contundente para tentar chegar ao gol do Rossi. David vem buscar, gira bem para dentro da marcação do Varela, para abrir espaço. Corre para trás o Flamengo. Pedalada do David. Usa habilidade, recua no Hugo Moura. Vem o Gerson. Falta marcada. Falta no Hugo Moura. Gerson leva as mãos à cabeça. Não gosta da marcação. Hugo Moura vai se levantando ali com cara de dor. Fez aquele movimento da alavanca, né? Quando estica a perna por baixo e pressiona por cima o Gerson. Falta marcada. E depois, já no chão, teve a mão atingida o Hugo Moura. Por isso que ele sentiu tanta dor. Nem foi ali no choque com o Gerson. A falta é perigosa, ainda mais para quem tem Payet. 19 jogos sem marcar com a camisa do Vasco. Aí o Payet, ele esforça na tela. Um dos grandes batedores de falta do futebol brasileiro. Não tenha dúvida, Dimitri Payet. Preocupação do goleiro Rossi, que vai ajeitar a barreira rubro-negra, a barreira do Mengão. Que falta tem o Vasco. Este é o jogo de número 50 entre as duas equipes no Campeonato Brasileiro, aqui no Maracanã. Uma marca redonda, interessante na história do Campeonato Brasileiro. São 50 jogos no Maracanã. Verratti chegou para participar da decisão, do papo. Está armada a barreira do Flamengo com 3 homens. Será que não é pouco? Toma distância o Payet. Vai ele para a cobrança. Rafael Claus já autorizou. Payet para a bola, bateu. Passou na esquerda. É só tiro de meta, jogou sem perigo pela linha de fundo o Payet. Com o Premier, dá jogo. Nova linha Renegade, um universo inteiro de aventuras. Rossi, Flamengo sai no risco. Lançamento de pé direito. Piton se espichou todo, achou no alto. David correu, estava disputando no corpo a corpo com o Varela. A bola se perdeu, foi embora. Bruno Henrique. Vem que vem o Maicon para antecipação. Ela está de volta com o Flamengo. Na passada caiu o Bruno Henrique, deu uma chiada, reclamou com o árbitro. A jogada seguiu. Lá vem na velocidade o Alexandro. Este é Gerson. Hugo Moura tenta fechar a porta por ali. Léo Ortiz deu uma pisada.
Trabalho dele no passe com o Gerson. Alexandro, sai uma boa triangulação. Gerson agora um pouco mais adiantado. Que movimento do Gerson, grande lance. Alexandro, segunda trave. Passou muito forte pelo Plata. Mas ele tem um turbo nas pernas, correu atrás para manter o Flamengo vivo no ataque. Foi bem nessa leitura, foi muito bem o David. Percebeu para onde puxaria a bola o Plata e fechou a porta. Olha o Plata, ó, evita a saída. Tome fumaça, tome velocidade. O David muito bem, ó. Fechando a porta, dizendo ali pro Plata, dá uma segurada na empolgação, meu garoto. E tá tudo bem entre os dois. 40 minutos. O Flamengo vem de classificação com vitória na Copa do Brasil. Foi derrotado no último jogo que disputou no Campeonato Brasileiro. Derrota para o Corinthians em São Paulo. Aliás, é hora de voltar a vencer, de voltar a somar pontos. Se o Flamengo sonha com o título, uma vitória nas últimas 5 rodadas do Brasileirão. Conseguiu o Mengão. Gonçalo Plata. O Vasco na dele, 5 rodadas sem perder no campeonato com 3 vitórias e 2 empates. Arrascaeta percebe a chegada do Varela, cruzamento caprichado, Maicon tira do jeito que deu. Bateu a cabeça jogando pela linha de fundo, é escanteio para o Flamengo. Prepara a cobrança, Arrascaeta agora pela direita. Um show de imagens do Premier. Lá vai o uruguaio, levantamento, pé direito, Léo Jardim no meio do caminho para ficar com a bola. Será que vai tentar uma ligação rápida de contra-ataque? Preferiu não. Hugo Moura. O Hugo da base do Flamengo agora com a camisa do Vasco. Paulo Henrique acompanha. Mais uma vez no apoio. Habilidade do Paulo Henrique, ela sobrou adiantada, ele foi atrás, este é o David, o Vasco gira o jogo de um lado para o outro, Payet no cruzamento caprichado, tira Léo Pereira, e a bola aérea do Vasco costuma machucar. O Vasco tem simplesmente Verratti, um dos melhores cabeceadores do Brasil ali dentro. David tenta dar uma crescida, o gigante Cruz Maltino, mas não assim, né, pai? Errou, jogou direto para Sporting Bet, seu futebol muito mais divertido. Faz um Sporting Bet aí. Eric Pulgar acelera o passo. Estava acompanhado pelo Jean Davi. O Maicon empurrou, cometeu uma falta no Bruno Henrique. Bruno Henrique é que está um pouquinho apagado no jogo, sem mobilidade, né? Ele não conseguiu nessa partida encontrar o melhor posicionamento dele, jogando de costas, ora abrindo pela esquerda. Ele não está muito solto nessa posição. O Maicon está marcando ele bem até aqui. Plata ameaçou o cruzamento, preferiu o trabalho com o Léo Pereira. Agora sim, bola cruzada, Piton, pensou eu, hein? Bobear aqui, o negócio é jogar sério. Cabeçada pela linha de fundo para ceder um escanteio. Já tinha chegando gente pelas costas. Aí a torcida do Flamengo, a magnética. Do outro lado, a barreira do Vascão, presente no Maracanã. Duas das maiores torcidas do Brasil. Arrascaeta bateu, ficou no meio do caminho, Léo Jardim. Cruzamento por baixo do Gonçalo Plata. Pulgar. Carimba o sistema de defesa do Vasco. Bota pra frente o Payet. Alexandre no mano a mano. Ele contra o Jean. Varela. 0-0 é o placar do Maracanã. Passa para receber o Arrascaeta. Deu certo a tabela. Cruzamento fechado. Desvia Maicon. Fabrício Bruno tá ali dentro da área. O zagueiro está no ataque. E tá pedindo toque na mão do Paulo Henrique. Enquanto isso, Gerson no chão sentindo dor. Como você pode notar. Olha lá o Fabrício Bruno dentro da área. E o toque no jogador do Vasco. Teve amarelo pro Piton. Cartão amarelo. Primeiro do jogo. Primeiro do jogo. De novo o Piton, né? Porque foi ele no Luiz Araújo e agora no Gerson também.
Vamos encostando na marca dos 45. Gostando do primeiro tempo, Grafite? Foi bom, intenso, né? As duas equipes, o Flamengo com mais intensidade, com mais volume de jogo, né? Rondando mais o gol do Léo Jardim ali. Teve a grande chance no pé do Arrascaeta, né? Numa saída de bola errada do Vasco. E o Vasco com dificuldade no jogo. Nos últimos minutos conseguiu ter uma intensidade maior no setor ofensivo, chegar com mais jogadores à frente. Mas ainda depende muito dessa ligação ainda. O Verratti apagado no jogo, porque a bola não chega trabalhada para ele poder finalizar. O David lutando bastante, buscando alternativas para o ataque do Vasco. O primeiro tempo foi bom, interessante, Paulo. O Gerson sente muitas dores. Na imagem recuperada, mais aproximada, deu para a gente perceber a rabiscada das travas da chuteira do Piton na região dos tendões, do tornozelo do Gerson. Ali com bastante dor pelo jeito. Mais 2, Paulo. Portanto, vamos até 47. Já encostamos na marca dos 46, mas o jogo está parado há alguns segundos. Piton veio cumprimentar o Gerson aqui, viu, Paulo? O pedido de desculpas. Puxada do Léo Ortiz. Flamengo no ataque. Gonçalo Plata. Paulo Henrique com ele. Fazendo um bom primeiro tempo, Paulo Henrique. Fabrício Bruno, começa tudo de novo o Flamengo. Você vem para dentro do Maracanã, clássico dos milhões. Varela. Não saiu o passe que queria o Arrascaeta. Piton. Aí o toque de cabeça de passagem do Varela para ajeitar no Gerson. Tá tudo bem, Gerson? Corrida tá boa, tudo no lugar? Então tá bom. Então é vida que segue. E é o Gerson com a bola. Se manda lá do lado esquerdo, Alexandro. Jogada com o Plata. Tocou no esforço, ficou oferecida, Plata para armar, Gerson, pé esquerdo, toque forte, correu atrás o Alexandro para ainda reaproveitar. Movimentação de Arrascaeta, cruzamento, ela sobrou, Plata bate. Barreira montada à frente dele, insiste o Flamengo, vem para a pressão na reta final do primeiro tempo, Gerson, cruzamento para trás, estava por ali o esforço. E aí o Vasco vai tentar sair dele contra-ataque com o Hugo Moura, ficou no meio de 2, falta. Rafael Claus acompanhava tudo de perto. Mais um. Mais um, exatamente, né? Logo depois do acréscimo anunciado, dos 2 minutos, nós tivemos um bom período de paralisação para o atendimento ao Gerson. Vamos até 48, restando, portanto, alguns segundos pelo que prometeu o árbitro. Zero a 0 no placar. Sabe que em campeonatos brasileiros, o Edmundo, com 8 gols, é o principal artilheiro desse jogo. O Bruno Henrique, daqueles que estão atuando no campo, é quem vem mais perto, com 6 gols marcados em campeonatos brasileiros, todos eles com a camisa do Flamengo contra o Vasco. Um pouco mais da história dessas duas equipes e os jogos pelo Brasileirão. Primeiro tempo encerrado, 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Paulo Henrique vai deixando o gramado, Eric Pulgar. Os nossos repórteres vão trabalhar esperando as saídas dos jogadores. 0 a 0 por enquanto, o clássico dos milhões neste domingo. O último 0 a 0 por Campeonato Brasileiro foi há 12 anos entre Vasco e Flamengo. Nós tivemos um 0 a 0 no começo do ano pelo Campeonato Estadual, pelo Campeonato Carioca, mas no Campeonato Brasileiro desde 2011, com o jogo no Newton Santos. Esse duelo não termina sem gols como terminou o primeiro tempo. Tá mancando um pouquinho o Gerson. Jogadores vão deixando o gramado e vão conversar com os nossos repórteres e com quem acompanha o clássico no Premier. Vamos lá. Paulo Henrique chegando por aqui. Paulo, fala um pouquinho desse primeiro tempo. O Vasco buscando quebrar essa marcação do Flamengo para conseguir sair jogando. Você fez isso 2 vezes. Como também fazer para o time apertar as linhas para não dar espaço para o Flamengo, mas também não recuar tanto e chamar ainda mais o Flamengo para o campo? Cara, eu acho que essas escapadas é mérito da nossa análise, de toda a comissão técnica, que estudou bastante onde nós podíamos explorar a equipe do Flamengo, uma equipe muito qualificada, mas que deixa suas brechas e a gente está procurando explorar ela da melhor maneira possível. Fui feliz em achar 2 vezes o David ali, uma estava impedida, a outra acabei não acertando o passe, mas a gente tem noção de estão os espaços. Agora é só a gente caprichar um pouquinho mais para poder fazer o gol, que a gente sabe que clássico é defender nos detalhes. Obrigado, PH. Correto? Aqui com o Alexandro, está chegando, estreante dessa noite. Alexandro, 13 temporadas no futebol europeu, Portugal, Itália.
primeiros 48 minutos no futebol brasileiro, logo no Clássico dos Milhões. Intensidade, como é que você compararia com o futebol europeu nesse momento? Para mim, sinceramente, está sendo emocionante poder pisar aqui nesse gramado maravilhoso com o manto do Flamengo. Porém, a intensidade está muito boa, dois times tentando buscar o gol da melhor maneira possível. Sabemos o que temos que melhorar, agora vamos entrar para o intervalo para poder ajustar aquilo que tem que ser ajustado. O que tem que ajustar? Algumas coisas. Tá bom, o segredo fica para o segundo tempo. Vamos lá, quase tudo pronto para o reinício do jogo no Maracanã. Clássico dos Milhões. Você ligado no Premier, acompanha com a gente. Está valendo! Vamos juntos, a bola já está rolando no Maraca. São as emoções do segundo tempo. 26ª rodada. Brasileirão joga mais. Na tela dos canais Premier e Sport TV. Passe errado do Léo Ortiz. Trabalha fazendo a volta o Hugo Moura. Toque na frente, Payet ajeitando no Verratti. Tentativa de bola devolvida, estava no meio do caminho o Eric Pulgar. Ela sobrou espirrada no Piton, único jogador advertido com cartão amarelo no primeiro tempo. Aí a orientação e o passe do Rossi, Fabrício Bruno. Lindo espetáculo nas arquibancadas do Maracanã. Plata ajeitou para ele mesmo, correu atrás. Aparecendo à vontade o Plata. E olha que não jogava havia algum tempo. Maicon impedindo que a bola passasse exatamente para o Plata. Último jogo dele no dia 24 de maio. Varela, cruzamento. Maicon estava por ali. Plata ajeitou, bateu, ela ficou no Maicon. O pessoal do Flamengo está pedindo pênalti. O Vasco vai tentar se ajeitar para contra-ataque. Ganhou o Alexandro, ganhou do Jean Davi. Varela, lá vem o Flamengo. O uruguaio preferiu trabalhar o lance. Alexandro, na meia agora. Este é Léo Ortiz. Gonçalo Plata. Ele cara a cara para enfrentar a marcação de dois, a marcação dupla. Alexandro. Recebe uma Arrascaeta, deu uma puxadinha para dentro para ganhar espaço. Cruzamento foi feito. Defesa do Vasco conseguiu tirar com o David. Pega a sobra Gerson, teve o corpo a corpo. O Gerson fica no chão. O árbitro fez o gesto e agora ele vai pedir, muito provavelmente, para esperar um pouquinho para dar uma analisada naquele lance dentro da área. Ó, nós vamos rever, ó, como o jogador do Vasco estava ali no meio do caminho. Ela toca primeiro na perna do Maicon, se é que toca no braço depois. Ó, perna, braço. Tocou na perna primeiro, o Flamengo já trabalha. É jogo que segue, é clássico que segue no Maracanã. Léo Pereira. Flamengo jogando em casa no ano de 2024. 22 vitórias, 3 empates, só 2 derrotas. Tá no chão Bruno Henrique, nada de falta. Ganha dele o Hugo Moura. Jean Davi voltou na fogueira. Se vira bem o Paulo Henrique. Jean Davi, pertinho da linha lateral. Lançamento longo, longo demais. Já estava no chão despencando o Verratti. Aí Fabrício Bruno. Torcedor volta a aumentar o volume nas arquibancadas do Maracanã. Você acompanhando com a gente. Estamos juntos e ligados. Eric Pulgar tem espaço. Preferiu tentar acionar pela esquerda o Alexandro. Não deixa a bola passar o PH. Hugo Moura. Mesmo no contrapé se ajeitou. Fez ali o corte o Léo Ortiz. Ela ficou com o Alexandro. Gerson na cavadinha. Passa o Alexandro. Vem na velocidade. Cruzamento lá do outro lado. Estava sozinho por ali para afastar de cabeça o Piton. Este é Varela. Bola oferecida. Gonçalo Plata. Tocou para a entrada da área. Estava por ali o Paulo Henrique. Desarma. Tenta acelerar. Com ele o Varela. Esperto. Léo Ortiz. Toque muito forte para o Arrascaeta. Os dois se olharam. Ela ficou dominada pelo Léo Jardim. O torcedor pede para o Flamengo ir para cima. Você viu ali o Gerson. Um dos principais pontos positivos
do ano de 2024 do Flamengo. O pessoal do Vasco vai pro aquecimento. Pessoal do banco de reservas. Lembrando que tem Felipe Coutinho no banco. O técnico Rafael Paiva. Tá apontando o Klaus. E na verdade ele não aponta assim com decisão. Ele parecia ter... tá apontando ali pro Bandeira. Mas me parece que tá marcando uma falta pro Flamengo. O Esforça puxou o Bruno Henrique. É o Bruno que está se contorcendo no chão. Uma indicação meio esquisita do Rafael Klaus, mas no final das contas parece ter indicado a falta para o Flamengo, tanto que o Arrascaeta tem a bola nas mãos. Como visitante, o Vasco no campeonato tem 10 pontos conquistados. Olha o pessoal do Vasco aí no aquecimento. São 3 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. O detalhe é que o Vasco melhorou demais. O Vasco vem de vitória contra o Vitória, foi o último jogo que fez fora de casa. E essas 3 vitórias alcançadas em campos adversários no campeonato vieram nos 6 últimos jogos que o Vasco fez fora dos seus domínios, fora de São Januário. São 2 na formação de barreira do Léo Jardim. Arrascaeta, autorizado, levantamento para a área. Tira dali, Maicon. Completou na cabeçada sutil, Payet. David botou na frente, Jean Davi. Flamengo corre para se defender. Chileno Jean Davi ficou com a bola, preferiu o toque no Payet. Ela volta para a defesa, o Piton chama o Esforça. Vasco valoriza a bola dominada. David manda lançamento longo, se posiciona para fazer o domínio o Paulo Henrique. Ele contra Gonçalo Plata, os dois correm muito. Valeu o esforço do PH, cruzamento para dentro da área. Afasta, tira dali Léo Pereira. Vai chegar no embalo o Gonçalo Plata. Hugo Moura, 1, 2 vezes para manter a bola em jogo, não saiu. Acabou passando no vazio Léo Pereira. Tocou Pulgar, Varela. Aí o Gerson. Ele contra o Esforça. A bola ficou em jogo. Verratti saía com ela, foi derrubado pelo Gerson. Marcada a falta para o Vasco. Você viu o Coutinho rapidamente, deve ter pensado, eu daí? Podia, hein? Podia. Mas por enquanto, no aquecimento, Felipe Coutinho. Mais um bom batedor de faltas que tem à disposição o gigante Cruz Maltino. Se posiciona Payet. Daí tem mais cara de lançamento para a área do que chute direto. Tem agora um aviso no telão do Maracanã para o pessoal evitar sinalizador, laser. A gente pode ouvir um barulho de bombas, ou algo parecido aqui nas arquibancadas. Pelo posicionamento, vem jogada ensaiada do Vasco, né? Ali o Payet foi autorizado, deixou de lado. Piton, esse sim, mandou para a área. Verratti escorou pela linha de fundo. É uma movimentação ensaiada, o Verratti se lamenta. Ficou um pouco alta para ele a bola. E aí a especialidade da casa, né? Piton para o Verratti, né? O Vasco se armou para potencializar o que tem de muito bom no ataque, que é o cruzamento do Piton para a conclusão do Verratti. Hugo Moura contra Léo Ortiz. Deu sobra, Eric Pulgar. Já livra espaço para botar o Flamengo dentro do campo de ataque. Este é Bruno Henrique. Tem bons números neste duelo, o Bruno. Gonçalo Plata entre as linhas de marcação. Aí a movimentação do Gerson. Abertura feita. Varela. Gerson se apresenta, recebe a bola devolvida. Vasco se posiciona na entrada da área. Alexandro tentou de fora. Voou Léo Jardim, a bola passou, o Tite observou. Tem tiro de meta ao Vasco com o Premier. Dá jogo! Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais. Tudo pelo app. Só para trazer uma curiosidade, já que o Alexandre foi quem arriscou, ele tem bons números em estreias. 5 jogos em estreias, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vestindo novas camisas em sua carreira, o Alexandre, o novo lateral esquerdo do Mengão.
Léo Pereira. Gonçalo Plata. Ali pertinho do Rafael Paiva. Plata pra lá, pra cá. Isso porque não jogava desde 24 de maio. Não parece sentir falta de ritmo de jogo, Plata. Alexandre deu uma puxada para dentro. Voltou no Léo Pereira. O Vasco tem a chance de se adiantar. O Flamengo começa tudo de novo. Eric Pulgar. Gerson se apresenta para a tabela, para devolver no chileno. Vasco monta uma linha de 5. Ali mais perto da sua área. Flamengo troca passes, se movimenta. Arrascaeta. Toque por dentro, Gerson. Fugiu do raio de marcação do Hugo Moura. Jogada aberta, Plata. Na frente o Bruno Henrique. Tentativa de bola devolvida. Paulo Henrique acompanha. Aí o Vasco com Jean Davi. Maicon tira da região perigosa. Subiu e não achou o Payet. O Flamengo vai ter a chance de continuar no ataque com a Arrascaeta. Vem que vem o Maicon. Ligado, esperto para cortar por baixo. David acelerou. Deixou pelo caminho Pulgar. Aparece para fazer a cobertura Fabrício Bruno. Teve um tranco do David. A falta está marcada. E tanto que você viu o Fabrício correndo atrás da bola que estava lá fora do campo. Já tinha uma bola dentro de campo. Do Pedro, no elenco do Flamengo, o Antony Marcial francês chegou a ser oferecido à comissão técnica, à diretoria do Flamengo, que não seguiu adiante com essa negociação porque entende que o Gabigol é o substituto e entrará em forma para cumprir essa etapa e essa função até o fim da temporada. Tem bolinha na tela, tem Flamengo no ataque. Gonçalo Plata evitou a saída. O que corre o Plata não é pouca coisa. Jean Davi. E aí tá parado o jogo lá atrás, a posse de bola do Vasco. Tem gol na rodada? Tem gol na rodada? Gol do Bahia. Everaldo, 1 para o Bahia, 0 para o Atlético. E o Plata tá que tá daquele jeito. Léo Jardim para fazer a reposição. É bonito o espetáculo nas arquibancadas. O Flamengo já disputou 9 clássicos estaduais no ano, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Vasco disputou 7 clássicos estaduais, somando todas as competições em 2024. 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Jean Davi encontra por baixo o Payet. Vem de trás o Hugo Moura. É o Vasco agora sim com bastante gente na entrada da área do Flamengo. Ela sobra no Piton. Aí Lucas Piton armando por dentro. Esforça, o argentino faz a ligação com Jean Davi, o chileno. Toque para o Paulo Henrique. Ela ficou com o Payet. Devolução no Paulo Henrique. Cortou para dentro. Acelerou, bateu de pé esquerdo. Léo Pereira no meio do caminho. Aí o Payet. Paulo Henrique usa bem o corpo. Cruzamento de curva perigoso. Vasco vai tentar pelo alto, aproveitando o Verratti no meio da área. Disputa do Esforça. Estava ali com ele o Arrascaeta. Depois Varela contra Piton. Adianta muito o Pulgar. O Flamengo prepara alterações, corrige. Wesley com a camisa 43, lateral direito. E o Carlinhos com a camisa 22, centroavante. Estava falando que o Gabigol é a opção para o fim da temporada para ficar na posição do Pedro, mas o Carlinhos obviamente é um centroavante de ofício que também faz parte do elenco, já tem 2 gols pelo Flamengo nessa temporada e vai ser utilizado pelo Tite agora. As torcidas falam. É você no clima do Maracanã. Tem Carlinhos então. Wesley e Carlinhos. Carlinhos para o ataque, Wesley para a lateral. A falta é para o Vasco. Vai dar uma nova ajeitada no passo o Payet. Com quase 15 minutos do segundo tempo. Payet, de pé direito, levantamento, Maicon. Antes dele o Rossi. Saída corajosa do goleiro do Flamengo. Não sei se estava em boa posição o Maicon. Foi para a finta Gerson. Lançamento do Arrascaeta. Bruno Henrique corria pelo meio acompanhado pelo Payet. E o Payet apontou. Bola.
Rayan vem no Vasco. Vem o jovem Rayan, que recentemente recebeu a primeira convocação para a seleção sub-20. É joia das categorias de base do Vasco. Payet escorou errado, a bola foi rolada na fogueira pelo Maicon. Se acerta o Flamengo para a resposta. Payet de novo. Ela ainda fica oferecida ao Varela. Mais aberto lá pela direita o Eric Pulgar. Este é Fabrício Bruno. Então já Rayan no Vasco. 2 alterações no Flamengo, 1 alteração no Vasco. Léo Pereira encontra bem aberto do lado esquerdo Alexandro. O cruzamento e a defesa do Léo Jardim. 2 tempos sem problema, sem problema. Prepara a reposição o goleiro Léo Jardim. Você ligado com a gente no Premier. Lançamento, Verratti. Ajeita de cabeça. Vem para a bola Dimitri Payet. Tem o Verratti. Segue mais adiantado o Verratti como opção. Passa do lado direito para receber o Hugo Moura. Teve desvio no meio do caminho do Léo Pereira. Corre, corre, corre o Gerson. Para evitar a saída. Usabilidade, fugiu do David. O torcedor gostou. Pulgar encontra Arrascaeta com espaço, com liberdade. Chega para a marcação, Hugo Moura, vem o lançamento. O toque de cabeça do Gonçalo Plata. Bateu de primeira, Bruno Henrique. No pé da trave, ela vai embora. Que contra-ataque armado pelo Flamengo. Ó, Arrascaeta recebeu. Mesmo marcado pelo Hugo Moura, ele conseguiu acionar o Plata. Esperto, só escora de cabeça. Ergueu a cabeça ao Bruno Henrique para finalizar. Ela deu um beijo no pé da trave. A trave jogou para o Vasco. A bola se perdeu, foi embora pela linha de fundo. Foi perigoso demais nessa o Flamengo, Grafa. Que grande chance, né? Chegou em 4 toques na cara do gol. Arrascaeta, Gonçalo Plata, né? Bruno Henrique. O Bruno Henrique caiu no pé, chamado pé ruim, entre aspas, né? Pé esquerdo dele, não conseguiu tirar. Tirou bastante do Léo Jardim. E a bola saiu pela linha de fundo. Uma grande transição do Flamengo aí que consegue surpreender o Vasco. O Vasco saindo mais pro jogo. Paulo Henrique perdeu o kick da bola ali, né, Paulo? E acabou dando essa chance pro Flamengo. Então os jogadores do Flamengo já no gramado e o Rayan também, os nossos repórteres informam. Pois é, foi a última participação do Bruno Henrique na partida. Essa bola na trave, entrou o Carlinhos com a 22 no lugar dele com a 27. E saiu o lateral direito Varela com a número 2 para a entrada do 43, Wesley, também na mesma posição. No Vasco foi embora o Jean Davi com a 21 para a entrada do Rayan com a 77. Os técnicos mexem, os nossos repórteres informam. O jogo fica mais intenso. Na tela do Premier, a confirmação das alterações. Deu uma dançada ali o David. Acabou ficando sem a bola. O Flamengo se arma para a resposta. Pediu a Arrascaeta. Hugo Moura com ele. Gerson. Chega por trás o Payet. Lá vem o Flamengo. Vasco se segura. Eric Pulgar. Antecipação do Piton. Esperto. Pode pintar agora o contra-ataque Cruz Maltino. No chão, Léo Ortiz. Pulgar. Vamos juntos, vamos juntos. Campeonato Brasileiro, 26ª rodada com grande clássico. Gonçalo Plata, Carlinhos com liberdade. Pegou mal na bola, deu de graça para o Léo Jardim. Foi mal no movimento, Carlinhos. E olha, o espaço apareceu. Tem bolinha na tela. O Bahia aumenta. Everton Ribeiro, 2 para o Bahia, 0 para o Atlético Mineiro. O Paulo, o jogo segue muito parecido com o primeiro tempo, né? O Flamengo tendo mais a bola, tentando empurrar o Vasco um pouquinho para trás. Chutou grama, chutou tudo aí, o Carlinhos, né? Só não chutou a bola. E aí o Rafael agora pôs o Rayan, um jogador com mais força física, para puxar aqui pelo lado direito, né? E também acompanhar um pouco as subidas do Alexandre, que está tendo liberdade. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer do segundo tempo. Mas até aqui o jogo muito parecido com o primeiro tempo. Piton, solta. Aí o David, acionado por dentro, o Hugo Moura. Rayan, foi atrás dela o Hugo Moura. Wesley tentou o bote, deu sobra. Ainda Rayan, dentro da área. Ela explode na defesa do Flamengo. Resposta com o Carlinhos, acabou de entrar. Vem trazendo para o lado, perseguido por jogadores do Vasco. Aí colocou na frente Paulo Henrique.
prevaleceu no lance. Mais bolinha na tela. Fora de casa, o São Paulo abre o placar contra o Cruzeiro. Gol do jovem William. 1 para o São Paulo, 0 para o Cruzeiro. Arrascaeta contra Léo. O lateral é do Vasco. Léo já apontou ali, lateral do Vasco. Paulo, Eric, o Léo Ortiz está jogando muita bola. O Léo Ortiz e Gerson pelo lado do Flamengo. Do lado do Vasco, Paulo Henrique e Hugo Moura também fazendo um grande jogo, bom jogo. Mas o Léo Ortiz está dominando o meio campo. Já contra o Bahia, atuação de gala do Léo Ortiz. Será que está adaptado à função? Ele mesmo chamava no começo de improvisação. Agora já descartou o rótulo. Tá tudo bem. De vez em quando ele diz, eu prefiro jogar na minha como zagueiro, mas tá bom demais. Arruma a vaga de titular no time como volante o Léo Ortiz e vai dando conta do recado. Gonçalo Plata trouxe para o lado, Paulo Henrique com ele. Klaus acompanhava o lance de perto dessa vez. Disse que não houve a falta. Lançamento do Hugo Moura. Passadas largas do Ryan. Chega junto, Léo Pereira. Tem 18 anos apenas o Ryan. Fez a sua estreia recentemente na seleção sub-20, completando todo o ciclo de seleções de base. Sub-15, 17 e 20. É joia das categorias de base. É joia da colina. Vem o Gerson. Passou Gonçalo Plata. Toque do Gerson não foi exatamente onde queria o Plata. Que partida vai fazer o Paulo Henrique também. Que jogo vai fazer o Paulo Henrique. Aí Léo Ortiz. 22 no clássico. É o segundo tempo. Fabrício Bruno. Ela vem escorada. Movimentação de Arrascaeta. Aí o Alexandro. Gerson tem espaço, tem liberdade. Tenta caprichar no cruzamento. Tenta. Não consegue. Tentou. Jogou lá do outro lado. Com o Premier. Dá jogo. Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Amanhã tem mais Campeonato Brasileiro, tem encerramento da rodada às 8 da noite, número de finalizações, 13 do Flamengo, 7 do Vasco. 8 da noite fica o convite Internacional e Cuiabá, ao vivo no Premier e também no Sport TV. Segundou com o Brasileirão, 26ª rodada, a partir das 8 da noite. Lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Inter e Cuiabá vão se enfrentar. Léo Pereira solta de lado no Arrascaeta. Se apresenta para receber o Gerson. Fez a parede. Alexandro, cruzamento. O toque no travessão do Léo Ortiz. Elogiado. Dono do meio de campo. Apareceu no ataque, carimbou a trave do Vasco. A trave vai salvando o Vasco. Quando não é o Léo Jardim, é a trave. Agora há pouco o Bruno Henrique. Dessa vez, Léo Ortiz acertando em cheio a cabeçada. Tá balançando até agora a trave vascaína. O Flamengo triangulou muito fácil aqui pelo lado esquerdo, né? O Ryan entrou também com essa missão de acompanhar as subidas do Alexandro e não fez agora. Então, foram 3 jogadores em cima do PH. O Alexandre teve muita liberdade para fazer o cruzamento e o Léo Ortiz com a leitura perfeita do que tem que fazer um bom volante moderno, né? Desarmar, armar e entrar na área para concluir. Gerson, por falar em desarme, chega desarmando, chega de ladrão o David. Esforça. O Flamengo mandou 2 bolas na trave do Vasco. Vale lembrar que o Vasco mandou uma na trave do Flamengo no primeiro tempo, mas não valia o lance, tinha posição de impedimento. Não deu domínio para o Payet, ela se perde, lateral. São as emoções do Clássico dos Milhões, que não termina empatado no Campeonato Brasileiro por 0-0 há 12 anos. Assim que o Payet errou esse domínio, Rafael Paiva virou lá para o fundo, para o Coutinho e falou, em 10 minutos vou contigo. Em 10 minutos, temos 25 agora. Plata, balança o corpo, ele contra Paulo Henrique, duelo dos bons, Plata arrumou espaço para meter cruzamento, Wesley escorou, Gerson
A batida colocada no meio do caminho. Eram 2 jogadores vascaínos. Tocou na defesa, fica para o Vasco tentar sair jogando com esforço. Piton. Aí Payet. Flamengo adianta a marcação. Aí vale aquela coisa, né? Do tanto que tem de condição para jogar. Rafael Paiva, então, falou em 10, mas o Felipe Coutinho já está se antecipando. O auxiliar, o Alexandre Torresan, inclusive foi na hora chamar ele, o Paiva virou para o Torresan assim, calma, calma. Ali o Felipe Coutinho colocando as caneleiras no lugar. Não sei se vai dar esses 10 minutos, não, esse tempo não. Se prepara Felipe Coutinho para o 5º jogo depois de retornar ao Vasco. Léo Jardim. Vai ele para a reposição. Temos 26 minutos já já. Felipe Coutinho esfrega as mãos, o torcedor vascaíno. Varia o Verrete, né, num sanduíche no meio de 2, com pouco espaço para trabalhar. Breca Gonçalo Plata. Vem Rayan para ajudar o Paulo Henrique na marcação. O Flamengo se safa. Saiu a virada lá para o lado direito, acelerou Wesley. Bom passe, Arrascaeta, rolou, Gerson, a batida rasteira! Gol! Gerson! É do Flamengo! Um gol que é a marca, é a assinatura do Flamengo no clássico de hoje. Jogando com a cabeça, como gesticulou o Gerson, como mostrou o Gerson, de pé para pé, valorizando, esperando o melhor momento. O Flamengo troca passes, engana o sistema de marcação do Vasco. Recebeu o Gerson, a bola açucarada, na medida, rolada pelo Arrascaeta. Esperou a passagem do Gerson, deixou para finalização com classe e categoria. Senhoras e senhores, na tela do Premier, toda a categoria de Gerson. Tirou do alcance do Léo Jardim, botou pro fundo do gol e abriu a conta no clássico. Jogador grande para momento grande. Gerson neles. 1 para o Mengão, 0 para o Vasco, Eric. A jogada começou com o Léo Ortiz, elogiado pelo Grafite, elogiado pela nossa transmissão, que descobriu o Wesley. Esse é um jogador que é muito criticado pela torcida, mas teve uma iniciativa bacana nesse lance. Descobriu o Arrascaeta, foi uma bela enfiada do Wesley para o Arrascaeta. E aí o craque dentro da área tem calma, tem tranquilidade para descobrir o Gerson. O Flamengo merecia esse gol, o Flamengo jogava melhor, já tinha finalizado 2 vezes na trave nesse segundo tempo. O Vasco voltou para o segundo tempo até com um pouquinho mais de atitude, mas ainda assim muito encolhido, pouco criativo no ataque. O Payet está saindo agora, ele participou muito pouco do jogo e um jogador do tamanho dele, do nome dele, com a camisa que ele veste, tem que participar mais do jogo, tem que ser mais efetivo no ataque. E, como eu disse, o Flamengo mereceu esse 1 a 0, Paulo. Serão 2 alterações no Vasco, né, pessoal? Exatamente. O gol acelerou a 3ª alteração sendo feita agora, saindo o 7, David, para a entrada do colombiano Emerson Rodrigues. E foi embora o 10, Payet, para a entrada do Coutinho, voltando depois de mais de 1 mês fora, voltando a disputar um clássico depois de 14 anos. Gerson, e uma finalização que Grafite assinaria ou não assina? Golaço, Paulo. Pela triangulação, pela jogada, pela inteligência dos jogadores. Ortiz, Wesley, Arrascaeta. Arrascaeta, quando recebe a bola, ele tinha 2 jogadores passando por trás dele sozinho. Se eu não me engano, era o Plata e o Alexandro. Mas ele inteligentemente dominou, esperou o momento certo e deixou o Gerson, que deu uma atacada ali de sinuca, tirando do Jardim, marcando o gol do Flamengo, que era melhor no jogo, que merece a vitória até o momento. Paulo. Vamos ver como fica o jogo, como fica o clássico depois das alterações, depois do gol marcado pelo Gerson. Com o Premier, dá jogo! Nova linha Renegade, um universo inteiro de aventuras. Lá vem o Vasco com Hugo Moura. Vasco buscando a reação. Já pedia no comando do ataque, mas por dentro o Emerson Rodrigues tomou uma pernada. O Paulo Henrique
A falta está marcada. A posse de bola é do Vasco. O torcedor do Flamengo faz barulho e agita as arquibancadas do Maraca. A apreensão do outro lado. O pessoal do Vasco espia o jogo. Espera a reação do time. O Flamengo tanto batalhou por esse gol. Raspou de cabeça Felipe Coutinho. Vem o Verratti. Aí Coutinho, o pequeno mágico, de volta ao Vasco depois de 14 anos. Em busca do primeiro gol depois dessa volta. Vasco trabalhando lá do lado esquerdo. Esforça. Hugo Moura se apresentou para receber. O Flamengo reposiciona o seu sistema de marcação. Vasco começando a jogada com o Léo. Esforça. É o Premier apresentando com exclusividade as emoções do Clássico dos Milhões. Aí o Piton, é cruzamento para dentro da área. Estava chegando por ali o Ryan. Wesley. Chegou chegando Wesley, participou do lance do gol. Tinha pouco tempo em campo, depois de substituir o Varela. Felipe Coutinho. Jogador de muita categoria. Gerson. O Flamengo vai buscar o contra-ataque. A bola enfiada lá do lado direito. Chegou a tempo para evitar a saída do Arrascaeta. Carlinhos se desloca. Cruzamento do outro lado. A procura é por Plata. Acabou o campo, tiro de meta. Dá para ver, Paulo, que o Arrascaeta ainda não está nas melhores condições, né? Depois do jogo contra o Bahia, ele mesmo falou sobre isso, que não estava 100%, mas que era preciso ele estar em campo pela importância do jogo. Provavelmente hoje ele estaria bem menos minutos em campo do que o Tite queria, porque a lesão do Luiz Araújo acabou tendo que acelerar essa entrada do Arrascaeta em campo. Mas a gente vê ele ainda um pouquinho preso, sem estar nas melhores condições aí. Léo Ortiz tem muito espaço. Ele vem chegando, se aproximando da entrada da área. Brecou, ainda Léo Ortiz insiste com ele o Esforça. Hugo Moura. Corre atrás o Emerson Rodrigues, é pulmão novo. Como corre Gerson para chegar primeiro. Ainda na disputa com ele o Emerson. Tem pouco tempo de Vasco, chegou agora há pouco o Emerson Rodrigues e já balançou as redes. Tem um gol com a camisa do Vasco. 24 anos, chegou em julho o colombiano. Flamengo apertado, bola recuada para o Rossi. Wesley por ali. Ele domina. Aí o Fabrício Bruno se apresenta Pulgar. Ele está de volta com o zagueiro do Flamengo. Vem rolada para dentro da área. Léo Pereira. Aí o Léo para meter lançamento. Leve desvio, a casquinha de cabeça do Carlinhos. Chegou no Arrascaeta. Só que o bandeirinha pegava a posição de impedimento do Carlinhos. Acho que foi do Carlinhos. E aí o Vasco já se prepara para sair jogando. Corre contra o relógio também. Contra um grande adversário. Contra o seu principal rival e contra o relógio. Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues, Wesley. Ele contra dois, se vira bem. A marcação é do Piton para recuperação vascaína. Tá ali no cantinho do campo. Valeu a luta do Piton. Em clássico é assim que se faz. É escanteio. Wesley pede desculpas. A campanha atual do Flamengo é 4 pontos melhor do que a do campeonato passado. A campanha do Vasco é muito melhor. É 8 pontos melhor que a da temporada passada a essa altura. Felipe Coutinho. Escanteio. Bateu, primeira trave, subiu Fabrício Bruno. Já tentava sair o goleiro Rossi. Este é Emerson Rodrigues. Deu uma boa balançada no corpo, toque rasteiro. Acabou passando por todo mundo. Ela ficou oferecida ao Rossi. Vem mais 2 alterações aí no Flamengo. Gabigol com a 99 e Everton Araújo com a 52 estão preparados para entrar. O Everton que impressionou contra o Bahia e o Gabigol. Até o que o Regi informava agora há pouco, né? Que o Flamengo, em tese, desiste da possibilidade de contratar um outro centroavante, o Antony Marcial, por ainda contar com a inspiração de um dos grandes da sua história, o Gabigol. E esta será a terceira parada do Tite.
vai mexer pela última vez. E até porque já tirou 3, né? Vai para 5 substituições o Tite. Tite que não perde para o Vasco há bastante tempo. E só perdeu uma vez como técnico enfrentando o Vasco, somando todas as passagens, né? Todos os times que defendeu. Contra o Vasco, 8 vitórias, 7 empates, só uma derrota. A única derrota para o Vasco foi dirigindo o Inter em 2008. Acelera o passo Emerson Rodrigues, ganhou do Wesley. Pé direito, bola cruzada, Rossi no meio do caminho. Acelera bem o Emerson Rodrigues. O torcedor vascaíno recuperar a esperança. Tem jogo ainda, tem jogo ainda. Paulo, eu nem vou me surpreender se o Arrascaeta sair. Ele que entrou ainda no primeiro tempo. Nessa posição normalmente que o Gabriel tem jogado, né? E agora nesse último pique ele já fez uma carinha de que estava sentindo alguma coisa e tal. Vai lá, vai lá. Estava impedido o Plata. Quando o Gerson adianta, talvez até desse para o Gerson chegar na bola, mas o Plata estava por ali, trabalhou. Ele, Plata, estava impedido quando o Gerson deu uma esticadinha de bico. Esforça. Aí Maicon se reorganiza o Vasco. 1-0 para o Flamengo, gol de Gerson. Somando todas as competições, o Flamengo não perdeu nenhum dos últimos 6 jogos para o Vasco. Felipe Coutinho. Ele buscava o Verratti, me parece. Wesley chegou primeiro. Quer saber de brincadeira? Manda o balão. No domínio, Léo. Aí Felipe Coutinho. Força se apresentou. E tome lançamento. Piton contra Wesley. O campo vai acabando. Wesley apenas usa o corpo, faz a proteção e descola um tiro de meta para o Mengão. Vem aí, portanto, Gabigol, vem aí, Everton Araújo. E o Eric acertou, quem sai é o Arrascaeta mesmo. Já tinha entrado no decorrer da partida no lugar do Luiz Araújo, que saiu machucado. E agora dá o lugar dele ao Gabigol com a camisa 99. Gabigol que fez apenas 4 gols nessa temporada, mas um deles contra o Vasco no primeiro turno, na goleada por 6-1. E a outra substituição é a saída do Eric Pulgar com a camisa número 5 para a entrada do Everton Araújo, 52, volante, que foi muito elogiado pela atuação contra o Bahia pela Copa do Brasil no meio da semana. Talvez essa minutagem do Arrascaeta fosse a programada para ele jogar, só o Tite talvez não contasse com a lesão do Luiz Araújo e precisasse do Arrascaeta ainda no primeiro tempo. Pumita, Rodrigues e Matheus Carvalho daqui a pouquinho no Vasco. O Pumita lateral, Matheus Carvalho volante, meia. Mais 2 alterações no Gigante da Colina. Gonçalo Plata, corre atrás dele o Ryan. Plata chama o Wesley. Outra vez o Gonçalo Plata. Adiantou. O Gabigol, quando partiu atrás da bola, parece ter sentido dor. Não, tá tudo bem, mas ele parecia ter mancado quando fez ali o movimento para partir atrás da bola. Olha lá, leva a mão a perna. Era o primeiro pique do Gabigol. Olha lá, ó. Ele teve, não faz muito tempo, exatamente um problema nesse músculo, né? Na parte posterior da coxa. Visivelmente, ele deu uma segurada na possibilidade de sair correndo atrás da bola para disputar o lance. Então teremos as alterações agora no Vasco, André Pessoa. Exatamente, já subiu a placa, saindo o 25, Hugo Moura para a entrada do 85, o Cocão, Matheus Carvalho, e saindo o 96, Paulo Henrique para a entrada do número 2, o Pumita Rodrigues. Correu muito o Paulo Henrique, muito desgastado. Vem os dois, né, Rodrigues. Paulo? Os dois. O Hugo também batalhou muito no meio campo, o Paulo Henrique pegou problemaço pela frente, que foi a estreia do Alexandre e do Plata, né? Os dois muito bem na partida, e não teve muita ajuda no primeiro tempo do Jean Davi, do Ryan também no segundo tempo. Fez uma boa partida o Paulo Henrique, mas cansou. Wesley para receber do Gerson. O Flamengo tem espaço, brecou o Wesley. Ele volta exatamente no Gerson, fica na entrada da área o Gabigol. Um pouco mais atrás, Léo Ortiz, abertura feita. Apareceu deslocado Wesley, toque na brecha. Carlinhos ensaiou ali uma letra para devolver. A defesa do Vasco manda para fora, é lateral. Você viu que fez o Gerson agora? O Carlinhos tentou uma letra, aí já teve aquele alarido da torcida. E aí o Gerson já rapidamente levantou e pediu aplausos para o Carlinhos.
O Gerson mudou muito desde que ele virou capitão do Flamengo. Ele tem conseguido estabelecer essa liderança muito fortemente em campo. Wesley no chão, falta nele, cometida pelo Felipe Coutinho. Com 40 minutos do segundo tempo, com o Premier da jogo. Sporting Bet, seu futebol muito mais divertido. Faz um Sporting Bet aí. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo não perde para o Vasco desde 2015. São 11 clássicos na Série A de lá para cá, com 7 vitórias do Flamengo e 4 empates. Cobrança de falta, levantamento para a área, tira dali Piton. Correu o Gerson para ajeitar no Wesley. Vasco vai saindo de trás. Wesley põe a bola no meio de 2. Fabrício Bruno recebeu de passagem. Abertura feita com o Léo Pereira. Olha o Léo Pereira, que jogada sensacional de atacante do zagueiro do Flamengo. Ele insistiu mesmo ali no chão, tentou recuperação vascaína. Ryan adianta, tem opção com o Verratti. A defesa do Flamengo está exposta, está mal arrumada. Emerson Rodrigues, ele contra o Gerson. Acertou o passe, cruzamento para fazer o domínio. Puma Rodrigues, o toque do Coutinho! É do Vasco! Seja bem-vindo, pequeno mágico! Seja bem-vindo de volta à sua casa! Escolheu a hora certa para cravar seu nome depois de retornar ao Vasco do coração! Felipe Coutinho, marcando no clássico! O Vasco empata o jogo! 14 anos depois, muita saudade, muita história. Ele veste a camisa do Vasco, ele pesa ainda mais a camisa do Vasco. Mergulha para deixar tudo igual no Maracanã. Foi contratado para isso, para fazer a diferença. E ele faz, senhoras e senhores, ele é Felipe Coutinho. Felipe Coutinho neles, está empatado o clássico na reta final. 1 para o Flamengo, 1 para o Vasco gravar. É isso aí, o jogador tem estrela, né? Entrou no jogo, não havia aparecido no jogo ainda pelo lado do Vasco. Teve algumas ações, mas tem estrela, apareceu na hora certa. Boa jogada, né, do Emerson, né, que entrou na correria aqui pelo lado direito. Depois o Flamengo ali não chegou a brincar um pouco, mas não teve muita seriedade no lance. E aí o Pumita Rodrigues encontrou o Coutinho, que marca o gol de empate e coloca o Vasco novamente no jogo. O Léo estava curtindo uma aqui de lateral esquerdo, tentando ajudar o time pela lateral esquerda, e foi exatamente pelo setor que o Ryan puxou o contra-ataque, descobriu o Emerson Rodrigues do outro lado, o Pumita entrou em diagonal, que era esse espaço que o PH disse que o Vasco teria, né? Que o Vasco trabalhou para ter esse espaço nas costas, entre os laterais e os zagueiros do Flamengo. O Vasco aproveitou a bola que teve no contra-ataque para empatar, e quem tem estrela, né? O Coutinho entrou e de peixinho fez o gol do Vasco. Um gol especial, num jogo especial. E tem Flamengo no ataque. Não terminou o clássico, longe disso. Alexandro despeja cruzamento na área, Léo Pereira. Deu sobra ainda, Gerson. E tome bola cruzada na segunda trave, Carlinhos para fora. Cabeçada pela linha de fundo, passa por cima. E aparecia por trás dele o Léo Ortiz. Agora quem dá o recado e faz pulsar o Maracanã é a barreira vascaína. Quase 45 minutos. Vem lançamento para o campo de ataque. Wesley desvia. Ela devagarinho se perdeu, é lateral. 1-1 no clássico. Clássico que tem a assinatura de Felipe Coutinho. Clássico que tem a assinatura de Gerson, dois grandes. Léo. Mais 4.
Os nossos repórteres informando. Vamos até 49, a promessa do árbitro. Piton. E aí, quem se arrisca? Quem chega? O Vasco vai tentar. Emerson Rodrigues. Cruzamento forte. Léo Pereira. Não pega em cheio na bola, mas consegue o corte. Ele fica bravo, se irrita. O Vasco vai bater escanteio. O torcedor canta que é o time da virada. São as reviravoltas de mais um clássico. História de 101 anos, Flamengo e Vasco. Felipe Coutinho prepara a cobrança. Levantamento para dentro da pequena área. A sobra, chute de primeira do Puma. O Paulo, vale a gente elogiar o Puma, né? A jogada que ele foi buscar, a bola estava quase saindo no passe do Emerson Rodrigues. Ele teve a paciência de dominar e encontrar um passe perfeito para o Coutinho cabecear, né? Entrou também agora há pouco os dois jogadores que entraram. O gol saiu aliás, de todos os jogadores que entraram no segundo tempo. Ryan, Emerson Rodrigues, Puma e Coutinho. O banco empatou o jogo para o Vasco. Mais de 59 mil pagantes, mais de 63 mil presentes no Maracanã neste domingo. 63.830 presentes. Nada como contar com a precisão de Marcelo Correa. Superou o público do primeiro turno, né? Que foi 62.220. Baita público, grande espetáculo. 1 a 1 no placar. É o clássico dos milhões, que mexe com o coração de milhões. No nosso aquecimento a gente falava dessa virtude do Vasco, que é a resiliência, né? O Vasco não fez uma partida boa hoje, foi dominado pelo Flamengo na maior parte do tempo, praticamente em todo o jogo. Mas é um time que não desiste, é um time que nos esmorece, mesmo nos piores momentos, consegue se sustentar, passando sufoco, e quando tem a bola que precisa, aproveitou. No jogo de hoje, em outras partidas foi assim também. Isso é uma característica desse Vasco do Rafael Paiva. Alexandro, não acabou, tem bola ainda para rolar por mais alguns minutos. Léo Pereira inverte o lado. Chamou o parceiro de zaga, Fabrício Bruno. O Flamengo se põe de novo dentro do campo de ataque. Plata deu de presente para o Felipe Coutinho. Olha o contra-ataque vascaíno. Verratti. São 2 contra 2. Passou o Emerson Rodrigues. Verratti ainda insistiu, caiu cansado. O Vasco não aproveita, o Flamengo retoma. Ali que não se aguenta, se levantando o Verratti. Vem Léo Ortiz, o torcedor do Flamengo volta a se manifestar, acredita. Este é Everton Araújo, 21 anos, titular pela primeira vez contra o Bahia no meio da semana, impressionou. Wesley, armando com Gerson. Emerson Rodrigues de olho nele. Passeia com a bola o Gerson, tentando chamar a responsabilidade. O clássico não acabou. Se segure aí. Flamengo ataca pela esquerda com o Alexandro. Léo Ortiz, Gerson se apresentou, cruzamento rasteiro, tá por ali o Fabrício Bruno. Já tinha posição de impedimento do ataque rubro-negro. Gabigol. E a tentativa de jogar. Fabrício Bruno. Gabigol já não valia, estava impedido. Deixa eu ver. Aí o Gabigol adiantado. Vai terminando. É o Brasileirão Joga Mais na tela do Premier. Nós teremos os jogos das competições sul-americanas no meio da semana. O Flamengo vai pegar o Peñarol em casa nas quartas de final no meio da semana e volta a jogar pelo Brasileiro fora de casa no final de semana. Acabou, bota ponto final, Rafael Claus. O Vasco terá o Palmeiras em Brasília no domingo que vem, o próximo compromisso pelo Brasileirão. Termina empatado o clássico dos milhões. 1 para o Flamengo, 1 para o Vasco. Torcedor do Vasco sente aquele, o sabor do time que foi buscar, que conseguiu um empate na reta final. Comemora Felipe Coutinho, ídolo de volta depois de 14 anos. Marcando com a camisa do Vasco, marca pela primeira vez depois da volta. E do outro lado, o Gerson ali. É a imagem de um time que deixou escapar a vitória nos momentos finais. Uma vitória tão relevante, uma vitória no clássico. Festejado o Felipe Coutinho, Alexandro ali do Flamengo também cumprimentando os jogadores do Vasco.
é isso, né, Grafa? Não tem como ser diferente. A sensação é saborosa para o Vasco e um sabor amargo de empate para o Flamengo. É um empate com sabor de vitória para o Vasco, né? Que buscou, como o Eric falou, não fez um grande jogo, né? Mas contou com a estrela da sua principal contratação, o ídolo, desculpa, o Felipe Coutinho, que empatou o jogo. O Flamengo teve a chance, teve o primeiro gol, criou outras oportunidades, mas o Vasco, num clássico como esse, independente da situação das equipes, o Vasco fazendo um jogo, não fazendo um jogo tão bom, tudo pode acontecer e conseguiu um empate aí que sai com sabor de vitória para o Vasco. Jogadores do Vasco e a saudação ali aos torcedores que comemoram. Do outro lado, o pessoal do Flamengo mais reunido ali no centro do campo. A torcida do Flamengo vai deixando as arquibancadas no Maracanã. 1-1 resultado do jogo, Eric. O resultado, na minha opinião, o Flamengo merecia vencer o jogo, mas você sai de campo com 3 pontos quando você joga concentrado até o fim. E na reta final da partida o Flamengo se desconcentrou por alguns minutos, sobretudo no lance de empate do Vasco, quando tinha muita gente no ataque do Flamengo e a defesa desguarnecida. E o Vasco tem essa característica, eu falei no finzinho da partida, é um time que joga os 90 minutos, ganhando, empatando, perdendo. Foi assim 2 semanas atrás, quando enfrentou o Atlético Paranaense 2 vezes em São Januário, virou o jogo no segundo tempo porque jogou concentrado os 90 minutos. Conseguiu suportar na Baixada a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, porque joga concentrado. O Flamengo, no Campeonato Brasileiro, tem tido esses pontos de desconcentração em alguns momentos. Vai lá, Correge. Felipe Coutinho já apareceu por aqui. Coutinho, desde a tua volta lá em São Januário, você falava que não imaginava todos querem. Dava para imaginar um gol nesse retorno depois de 14 anos num Vasco e Flamengo e aqui no Maracanã? Olha, eu estava bastante ansioso, né? Eu acabei machucando. E o pessoal aí do Vasco todo sabe o quanto eu queria voltar antes. Tentei voltar antes pro jogo do Atlético, não consegui. Fiz de tudo, trabalhei pra caramba. E hoje, graças a Deus, fui coroado com um gol. Então, só agradecimento a toda a minha família, o pessoal do departamento médico que me aguentou aí esse tempo. E é isso, seguir forte. Foi um empate importante hoje pra gente. A gente seguir rumo aos clubes lá em cima, lá que estão brigando lá. Por volta dos 20, 25 minutos que o Paiva sinalizou para você que em 10 ia te colocar no campo. Acabou sendo antes até que saiu o gol do Flamengo. E como é que foi aquela sensação? O que passou na cabeça? A sensação ruim, a gente vinha defendendo, fazendo um bom jogo. E aí acabamos tomando o gol na hora que eu ia entrar ali. Mas, enfim, conseguimos o empate, estou muito feliz e vamos embora. Vamos seguir que final de semana que vem tem um jogo super importante e a gente tem que continuar brigando para manter essa sequência positiva. A gente tinha visto que você queria muito estar de volta. Como é que foi esse último mês para você, com a tua lesão, com a Covid, que te atrapalhou um pouquinho nesse retorno? Foi complicado. Eu ouvi bastante besteira aí sobre mim, mas tudo bem. Eu sei o quanto eu luto ali dentro, o quanto eu lutei para voltar antes, né? O pessoal do departamento médico já estava de cabeça cheia ali, porque eu toda hora pedia para voltar e infelizmente não dava, tive Covid ainda, foi um mês complicado, mas já passou, agora é só pensamento positivo. Obrigado, Coutinho. O Regi. Aqui com o Gerson, que estava demonstrando o inconformismo dele com o empate já no rosto e inclusive na sua reação depois do gol do Vasco, Gerson. Eu vi que você reclamou da arbitragem ali por não ter marcado a falta no Léo, mas se resume a isso o fato de o Flamengo não ter conseguido manter essa vantagem até o fim do jogo, ou realmente faltou algo a vocês ali para que o 1-0 se mantivesse depois do lindo gol que vocês fizeram? Fizemos uma excelente partida, dominamos o jogo praticamente todo. Infelizmente ali no final, uma bola ali que no meu modo de ver foi falta, mas o juiz não deu, acabamos tomando um gol. O Vasco teve só essa chance, fez o gol, dominamos o jogo todo, fizemos um grande jogo. A gente fica triste por ter feito uma grande partida e ter tomado o gol no final. Obrigado, Gerson. Paulo.